Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Prova da Ordem. Meu nome é Kisley Domingos, sou advogado e professor na matéria previdenciária e vou estar aqui no Prova da Ordem acompanhando vocês nesse 38º exame de ordem no que toca a nossa matéria Direito Previdenciário, né? Já sou advogado há mais de 10 anos, leciono também em vários cursos de pós-graduação, extensão, sou autor do livro Direito Previdenciário Simplificado e preparamos para vocês aqui, então, uma aula específica do que esperar nesse 38º exame, onde o direito previdenciário está estreando na prova, né? Já preparamos para vocês de antemão uma apostila, onde vocês vão ter toda a base do direito previdenciário para que possam estudar e ter embasamento aí para enfrentar essa prova. Teremos duas questões de direito previdenciário na prova da OAB, nesse 38º exame de estreia na nossa matéria. E vamos estar aqui, tanto no canal como nas aulas, acompanhando vocês lado a lado, passo a passo, para que a gente possa ter essa aprovação e gabaritar direito previdenciário. Esse ponto aqui, essa aula, é para a gente discutir o que a gente pode, pessoal, esperar nesse 38º exame de ordem no que toca à matéria previdenciária. Como a FGV vem cobrando as provas, é tudo muito novo, o direito previdenciário está entrando agora na prova da OAB, então como é que nós podemos trabalhar e esperar essa prova? Seguindo a linha da FGV, nós não podemos esperar questões literais, letra da lei, e aí optar por alguma questão certo, errado, dentro da letra da lei. Da FGV, pelo que nós viemos mapeando das outras provas, e não vai ser diferente com o direito previdenciário, a FGV ela traz um contexto, ela traz uma história onde vocês vão ter que identificar a problemática e aplicar a lei a esse casinho concreto. Então, pode ser que venha uma história de um segurado que vinha trabalhava na empresa X, em determinado dia sofreu um acidente, veio a óbito, né? Vamos ter que ver se esses dependentes vão ter direito à pensão por morte, né? Se realmente ele era segurado, se não era, né? Se já estava inscrito na Previdência Social, se não estava, se ele era um contribuinte individual e não pagava contribuição. Vários fatores que nós vamos estudar. Na nossa apostila, que já foi elaborada com muito carinho para vocês, nós já temos esse embasamento para vocês estudarem e terem essa base. Então, são pontos onde a FGV vai cobrar de vocês dentro de um contexto, né? Um trabalhador que adoeceu, ficou incapaz para o trabalho, se ele teria ou não qualidade de segurado, carência para pleitear esse benefício. Então, ela vai trazer todo um contexto onde nós vamos ter que observar, entendendo a matéria, e aí sim poder ir com mais firmeza nas assertivas, né? Então vamos ter muito questões contextualizadas, ok? E a partir do caso prático a gente aplica a nossa matéria. Vamos ter que ter cuidado também com as questões interdisciplinares, tá? A gente tem um contexto muito interdisciplinar dentro da prova da OAB, também não vai ser diferente com as questões de direito previdenciário. Então, nós podemos ter, por exemplo, a interdisciplinaridade do direito previdenciário com o direito constitucional, por exemplo, né? Onde nós temos toda a gama principiológica da nossa matéria, dentro dos princípios da Seguridade Social, por exemplo, e dentro da Constituição. Então, nós temos essa interdisciplinaridade já com o direito constitucional, e vamos ver os demais aqui que nós podemos ter também essa ligação de uma matéria com a outra, tá? O que nós temos dentro do direito constitucional afeto a nossa matéria, por exemplo, tá? Tirando os princípios, nós temos, por exemplo, reforma da Previdência, né, que foi uma emenda constitucional, a emenda constitucional 103 lá de 2019, por exemplo, que afetou muito a questão dos benefícios como um todo, mas vamos citar aqui, por exemplo, pensão por morte, onde nós tínhamos, antes da reforma, uma concessão de 100% para o dependente, onde se houvesse cotas, né, mais de um dependente, ela se fracionaria, depois essas cotas voltariam para dependente, a esposa, né, a viúva. Hoje não, hoje a gente tem essa divisão num valor menor, 50% mais 10% por dependente, e quando esses dependentes vão atingindo a maioridade previdenciária, que a gente vai ver do que se trata, essa quota-parte não volta mais para essa viúva, ela volta para o INSS. Então, mudanças que nós tivemos no plano constitucional que se aplicam aqui
no nosso direito previdenciário. Lembrando também um ponto importante na questão da pensão por morte é o Instituto do Tempo Rest Actum, né? O fato gerador da pensão por morte é a causa morte. E nós temos que observar, então, por conta dessa mudança, quando que esse óbito ocorreu. Isso porque, se eu tenho um óbito anterior à reforma, lá anterior a 13 de novembro de 2019, emenda 103, nós temos a aplicação da legislação vigente, que era a legislação mais favorável, 100% do pagamento daquele benefício, a quota parte reverte. E se nós temos um óbito pós-reforma da Previdência, nós temos a aplicação da regra nova, né? A quota parte não retorna mais e também a fórmula de cálculo prejudicial. Então, nós temos que ter atenção a isso. Tempo rest ato, esse instituto se aplica à pensão por morte e no direito previdenciário, nós temos que ter esse cuidado, tá? Um outro ponto ainda dentro do direito previdenciário, linkando com o direito constitucional, a competência legislativa. Nós temos que ter um cuidado com a competência legislativa. Por quê? Competência para tratar de seguridade social, nós temos lá no artigo 22 da Constituição como uma competência privativa da União, tratar de seguridade social. Porém, eu tenho no artigo 24 o tema previdência social. E previdência social eu tenho uma competência concorrente. Por que eu tenho essa competência concorrente? Porque eu tenho a aplicação da matéria previdenciária, da previdência social como um todo, não só na União, mas eu também tenho nos estados, né, pelos regimes próprios. Então, eu tenho o regime geral, mas eu também no estado tenho os regimes próprios. Alguns municípios eu tenho regime próprio, então é uma competência concorrente. Então, ter sempre essa atenção também nessa questão interdisciplinar, com o direito constitucional. Competência privativa da União para legislar sobre seguridade social e competência concorrente entre União, Estado e municípios para legislar sobre previdência social. Olha a interdisciplinaridade entre as matérias. E ponto também para a gente ter um certo cuidado. Tirando o direito constitucional, nós temos a interdisciplinaridade também do direito previdenciário com o direito do trabalho, matéria muito próxima. Aqui no Brasil a gente tem essa divisão de direito do trabalho, direito previdenciário. Até na Europa a gente tem como direito social, as duas matérias unidas, né? Aqui a gente tem essa divisão. E no direito previdenciário, com o direito previdenciário, o que nós vamos ter, né? Toda a relação de trabalho, né? O empregado começou a trabalhar, ele passa a receber remuneração, ele passa a ser segurado, ter qualidade de segurado da Previdência Social, do INSS, vindo a sofrer um acidente ou adoecer, ele teria direito por conta dessa relação trabalhista remunerada. Então, nós temos essa ligação das duas matérias. Por exemplo, um acidente do trabalho que vai gerar um benefício previdenciário e vai gerar uma estabilidade para esse empregado dentro da empresa e vai gerar o recebimento de um FGTS, o afastamento de uma empregada gestante, né, que esteja vai receber um salário de maternidade ou que esteja desenvolvendo uma atividade insalubre, né, que ela não pode ser alocada nesse ambiente. Então, nós temos uma ligação muito grande com o direito do trabalho. Nós temos um detalhe importante, pessoal, nós temos a caracterização do acidente do trabalho não na CLT, mas sim na Lei de Benefícios, a 8.213 de 91, lá no seu artigo 19, no artigo 20, nós temos também a questão das doenças ocupacionais. Então, um ponto bem importante, a ligação entre as duas matérias com esses detalhes, tá? Então, temos que ter esse cuidado e esse estudo interdisciplinar. Direito tributário, nós temos também a questão do custeio previdenciário. Então, todo o custeio previdenciário, toda a fonte de arrecadação passa também ali pelo direito tributário. Temos que ter esse cuidado, a 8.212, a lei do custeio previdenciário, toda a arrecadação passa pela matéria tributária também. A interdisciplinaridade com o direito civil, muito próxima também, nós temos, por exemplo, a maioridade civil de 18 anos, diferente da maioridade previdenciária, que é de 21 anos. Então, temos que ter esse cuidado. O dever de alimentos, né, no direito civil, vai até os 18 anos, salvo se o filho provavelmente esteja cursando um curso superior, ele pode se estender até os 24 anos de idade, né? No direito previdenciário, nós não temos essa prorrogação. A pensão por morte, por exemplo, para um dependente do direito previdenciário, ela só vai até os 21 anos de idade, ela não prorroga por conta desse curso superior que o dependente possa estar fazendo. Então,
temos essa ligação e essas diferenças que nós temos que cuidar por conta de, às vezes, alguma situação comparativa onde nós seremos colocados aí à prova para que a gente possa distinguir uma da outra, ok? Emancipação civil também, que nós temos no direito civil, por exemplo, 18 anos, com colação de grau do menor, né, de 18 anos, que já tem essa emancipação civil, e no direito previdenciário, com a maioridade de 21 anos, se ele tem essa emancipação, civil no âmbito do direito civil, ele não tem essa emancipação no âmbito do direito previdenciário. Muitas pessoas acabam tendo medo, não vou colar grau aqui no curso superior por conta de eu perder a minha pensão no direito previdenciário. Não, ele pode pular o grau, ele vai ser emancipado, né, por conta dessa pulação de grau em curso superior e mantém a qualidade de dependente também até os 21 anos de idade no âmbito do direito previdenciário. Mas nós temos esses links, essas diferenciações que nós temos que ter cuidado, ok? Podemos ter o reconhecimento de uma união estável no âmbito do direito civil, onde vamos ter reflexos no direito previdenciário também, para fins de uma concessão de uma pensão a um dependente, por exemplo. Temos também essa possibilidade. E um ponto que eu chamo a atenção de vocês é a questão da deserdação, né? É um ponto relativamente recente, onde nós hoje temos no direito previdenciário. O que era a deserdação? Nós tínhamos uma situação onde, por exemplo, o caso mais emblemático que podemos dar, até para deixar tudo mais claro aqui para vocês, é o caso da Suzane von Richthofen, né? Onde ela planejou com os outros membros lá o assassinato dos pais, né? Até 2019, que foi a Lei 13.846, ela poderia receber a pensão por morte como dependente dos pais. E ela deu causa, enfim, ao assassinato, né? Ela era excluída dos direitos sucessórios pelo direito civil, mas no direito previdenciário ela ainda tinha direito à pensão como dependente, por exemplo, né? Então, a partir de 2019, pela Lei 13.846, nós tivemos também essa deserdação no direito previdenciário. É um ponto importante para que vocês guardem, porque é um lapso temporal onde nós tivemos essa diferença. Então, muita atenção nesse ponto também, é um ponto que pode ser questionado, tá? E nós temos, então, toda essa questão interdisciplinar que nós podemos esperar de uma prova da OAB agora no 38º exame no direito previdenciário, com esses casos onde a FGV nos aponta uma situação fática, né? E não simplesmente literal da lei. Então, tendo esse cuidado, tendo esse tato, estudando o material, nós já preparamos a apostila, né? Toda a base vocês vão ter pela apostila, mas estudando pelas aulas também, que vamos ter as gravações das aulas. Creio que nós tenhamos muito sucesso aí para gabaritar essas duas questões no direito previdenciário, né? Uma dica de estudo: a gente pode fazer um estudo da Constituição, lá nos seus artigos 194, 201 da Constituição, baixando para a Lei de Custeio 8.212 e a Lei de Benefícios 8.213, ambas de 91, possamos ter uma base boa também, e o decreto que regulamenta a Previdência Social 3.048 de 99, bem como, pessoal, importantíssimo, estudarmos a Emenda Constitucional 103 de 2019, tá? A Lei 13.846 de 2019 também, que foi até inclusive chamada de mini-reforma da Previdência. Esse ponto do caso Suzane von Richthofen está nessa lei também, então ela fez muitas modificações. E o decreto 10.410 de 2020, ele também regulamenta a Previdência Social, o novo regulamento da Previdência Social. Então, tendo toda essa base de legislação, estudando pela nossa apostila, né, assistindo às aulas, eu creio que a gente consegue aí gabaritar essas questões previdenciárias, e com as demais disciplinas também vocês vão ter muito sucesso aí na prova da ordem e logo, logo já advogados aí trabalhando no dia a dia e vão sendo aí colegas de profissão. Contem comigo, né? Deixa aqui o meu Instagram também, @KisleyDomingos. Vocês podem me acessar por lá, a gente vai trocando ideias. A ideia é caminhar lado a lado com vocês para que a gente possa ter
um grande sucesso aí nesse 38º exame de ordem. Conte conosco, a gente está sempre disponível, é só chamar, vamos juntos. Até a aprovação. Um abraço.